E vamos conversar também com o Thiago Moraes, ele que é diretor de autoescola, sempre conversa com a gente aqui a respeito de trânsito, a respeito de legislação e vai esclarecer um pouquinho pra gente aqui também a respeito então do como fica para tirar a sua CNH, para fazer as aulas, todo aquele trâmite, né, que todos nós passamos aí para dirigir nesse tempo de pandemia. Thiago, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde, Guto, boa tarde a todos que estão nos vendo, né? Nesse horário de almoço, pedir licença a todos para que possamos entrar em suas casas e tentar aí passar um pouquinho para vocês da nossa realidade, né? Do que está ocorrendo hoje nessa pandemia, né? Nosso setor de trânsito, Guto, ele foi muito afetado, né? Porque o Detran de São Paulo, ele restringiu muitos atos na hora do processo de habilitação, renovação de habilitação, exames teóricos, exames práticos, e a partir desta semana aí eles estão autorizando a retomada gradual dos nossos trabalhos, né? A princípio aí a gente já deu início em algumas atividades, não são todas ainda, mas a gente está, na medida do possível, tentando se encaixar e tentar resolver da melhor forma para que os alunos, nossos alunos aí, possam dar prosseguimento no processo de habilitação. E conta pra mim, Thiago, é só para deixar bem claro pro pessoal, acredito que sim, né? Mas assim, todos os processos, tudo ficou parado nesse tempo, não tinha nada que estava funcionando, que daria para fazer de forma online e tudo nesse período, tinha? Infelizmente, Guto, o Detran ele não disponibilizou essa possibilidade para nós. Nós ficamos aí todos os CFCs quase 100 dias, mais de 100 dias parados, né, sem poder exercer as suas atividades, com impostos chegando, né, como a gente sabe que tem na esfera municipal e estadual, todo o nosso setor ele foi diretamente afetado, né, de uma forma gigantesca. Os alunos eles têm um prazo para poder concluir o processo de habilitação e eles não conseguiram concluir, justamente por causa da pandemia, mais de 100 dias parado. Há uma retomada gradual, né? Nós estamos aí com algumas atividades que a gente conseguiu dar início essa semana e outras atividades a gente está em fase de adaptação ainda, Guto. Muito bem, e Thiago, nesse caso dos alunos aí que você falou, né, que tem um prazo para se cumprir, eu lembro disso desde a época que eu tirei a minha habilitação, já faz mais de 10 anos aí, eu lembro que se tinha um período onde você tinha que fazer todas as aulas e passar nos exames, né? Esse período ele continua valendo? Existem pessoas que talvez, vamos dizer assim, não conseguiram, que perderam, vão ter que começar de novo o processo, ou o Detran abriu uma possibilidade para isso? Então, Guto, existe sim, né? A resolução do CONTRAN 358, ela tratava que o candidato à permissão ele teria um período de 12 meses. Porém, devido à pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito, através da deliberação 185, ele autorizou que o processo seja estendido mais 6 meses. Então, todas as pessoas que estão em processo de habilitação, foi prorrogado um prazo a mais de 6 meses. Portanto, hoje, o candidato à permissão, ele tem um período aí de 18 meses para que ele possa concluir. Mas, por todavia, nem tudo está funcionando conforme deveria estar. Então, foi dado o prazo, mas se os órgãos competentes não voltarem às retomadas o mais breve possível, vai ficar muito difícil, porque o processo vai acabar vencendo, né? E aí, o que nós vamos ter? Bastante, acredito eu, que vai haver um aumento aí em ações judiciais, né? Porque, infelizmente, o aluno está no direito dele, né? De procurar os seus direitos, porém, o Detran de São Paulo, ele não libera de uma forma expansiva para todos, né? É gradual. É igual, por exemplo, na nossa região de Itapetininga, nós vamos ter aí a nossa unidade representada pelo Poupa Tempo, com as suas atividades aberta, restrita, conforme a OMS pede, né, solicita, a partir do dia 30 de setembro. Só que tem algumas coisas que eles divulgam que está funcionando, que já está autorizado, porém há necessidade de adequação, né? Então tem algumas coisas que não funcionam ainda. Por exemplo, Guto, se alguém pretende tirar habilitação hoje,
o processo de habilitação ele pode ser aberto um processo novo. Há uns 15 dias atrás, nós não estávamos conseguindo realizar esse tipo de serviço. Mas hoje, sim. Se você tem um RG que ele tem aí um prazo de 6 anos, você pode dirigir-se até o CFC e você pode dar entrada aí no seu processo de habilitação. Você vai ser encaminhado para a realização do exame médico e psicotécnico e logo após o curso. Mas relacionado ao curso, Guto, nós estamos tendo muito problema, né? O Detran de São Paulo, ele permitiu que nós ministrássemos aulas teóricas via remoto, igual nós estamos fazendo aqui agora. Porém, as plataformas, Guto, que eles ofereceram para nós, não funcionam, Guto. Eu estou há 2 semanas tentando dar aula via remota para alguns alunos, até mando um abraço para eles que devem estar nos assistindo aí, e a gente não consegue ministrar a aula, porque é falha no sistema, cai, não registra as aulas dos alunos, então a gente está nessa fase de adequação ainda a essa nova realidade que é hoje o trânsito, né? E as aulas práticas, não existe nenhum protocolo, alguma coisa que de certa forma se veja aí que poderia voltar nesse momento, Thiago? Então, Guto, as aulas práticas já retomaram. Existe o protocolo, sim, do Detran de São Paulo, quanto à higienização dos bancos, painel do veículo, né? A cada troca de aluno, há necessidade de uma certa higienização no veículo, até os exames, né, Guto, também foi retomado. O Detran autorizou, nosso Poupatempo aqui, ele autorizou os exames, no máximo 10 alunos por autoescola. E aí muita gente nos questiona, né? Mas isso vai demorar? Infelizmente vai demorar, Guto. A demanda é muito grande, né? Eram muitas pessoas que estavam realizando as aulas. Então, hoje, inclusive, tem o exame na parte da manhã, né? Amanhã, com certeza, vai ter o exame de moto. Então, estamos retomando gradativamente. O problema é que a quantidade de pessoas é muito limitada, é muito restrita, né? O órgão competente, ele não autoriza a gente mandar como a gente mandava antes da pandemia. Então, por questões de segurança da Organização Mundial da Saúde, porém, isso pode haver um atraso. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas. Então, as aulas, Guto, já estão sendo realizadas, né? Os exames também já teve a retomada. Só que de uma forma bem menor do que nós estávamos acostumados anteriormente. Muito bem. E, Thiago, existem algumas pessoas, né, algumas classes de trabalho que elas precisam de alguns cursos, de algumas reciclagens, de algumas coisas para poder o trabalho, para o exercício do trabalho mesmo, né? Isso foi mantido durante esse tempo? Quem tem, vamos dizer assim, esses cursos de reciclagem, esses cursos que são feitos nas autoescolas, vencendo nesse período, eles tiveram que parar de trabalhar? Como que foi? Então, Guto, por exemplo, nós que trabalhamos com a área da educação do trânsito, né, existem 2 diferenças. Existem os cursos de capacitação e o curso de especialização. Quais são os cursos de capacitação? É o curso de instrutor, diretor-geral, diretor de ensino, examinador de CFC, né, como conhecido por todos a autoescola. E tem os cursos especializados, que é o MOP, coletivo, escolar, emergência, carga indivisível. Esses cursos, todos, eles estão, no momento, proibidos, né? O que está acontecendo? O Detran de São Paulo, ele está seguindo a norma do governador. O governador, ele estendeu para outubro, né? A quarentena, a questão da retomada das aulas. Então, a Escola Pública de Trânsito, a EPC, Escola Pública da EPT, isso, a EPT, ela até publicou uma portaria que ia retomar, mas logo depois dos 5, 6 dias, ela acabou retroagindo, né? Ela prorrogou também esse prazo. A princípio está tudo parado, os cursos especializados. Aí vai caber muito do agente fiscalizador, do bom senso do agente, para ele na hora de fiscalizar. Os nossos cursos de capacitação, instrutor, diretor-geral, esses cursos foram prorrogados para quem teve as credenciais vencidas aí nessa fase de pandemia, foi prorrogado até fevereiro do ano que vem.
Os cursos especializados, que é o moto, coletivo, escolar, não houve prorrogação. Está vencido. Isso vai caber uma infração de trânsito, caso for fiscalizado. Claro que vai de uma boa conversa com a gente e expor toda a situação, mas até o presente momento esses cursos ainda continuam paralisados. Apesar que o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, ele permite esses cursos via IAD. Porém, o nosso DETRAN de São Paulo, Guto, ele não reconhece esses cursos via IAD, que é ministrado pelo Departamento Nacional de Trânsito. Eu não sei por que acontece isso, porque nós estamos falando de um órgão federal e o órgão estadual acaba não reconhecendo. Então, ontem mesmo, eu tive um amigo que me procurou relacionado a realizar esse curso. Eu falei para ele pensar bem, além de ser um pouquinho o ônus dele muito caro, eu achei particularmente, e a questão do reconhecimento. Aí cabe à empresa, só que a gente não pode esquecer, Guto, que se acontecer um acidente ou algo do nível, você está errado, você está contra a lei, porque está vencida, né? Olha só, então é muito importante ter mesmo esse olhar para tudo isso. E isso aconteceu também, né? Tem acontecido, né? Com as habilitações também, né, Tiago? O pessoal que estava com as habilitações vencidas, na impossibilidade de realizar, vamos dizer assim, os exames, né? O exame médico, tudo para renovação, tudo. Como que estava nesse período aí? A polícia não estava fiscalizando também? Foi estendida a validade? Como que foi? Então, isso também foi uma resolução do próprio Conselho Nacional de Trânsito. Ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que tiverem habilitação vencida a partir do dia 19 de fevereiro, tá? Ela vai poder conduzir o veículo automotor até a retomada das atividades, né? Só que há um grande impasse nisso, porque o Conselho Nacional de Trânsito, ele prorrogou por tempo indeterminado. Até a data de hoje, essa deliberação, né, ela continua valendo. Então, se eu tenho habilitação vencida depois do dia 19, o que vai acontecer? Se o agente fiscalizador me abordar e observar que a CNH está vencida, eu estou amparado por essa deliberação. Mas perceba que os próprios órgãos organizadores de trânsito, eles acabam conflitando entre si. Por quê? O que acontece? O Conselho Nacional de Trânsito, ele expandiu isso a nível nacional. Só que o DETRAN de São Paulo, ele já está fazendo a renovação pelo site do DETRAN. Só que muitas pessoas ainda nos procuram porque não estão conseguindo realizar esses agendamentos, tanto de exame médico quanto psicotécnico, pelo site do DETRAN. Há uma inconsistência nas informações. Então, vai ficar também a critério do agente de trânsito. Até há poucos dias eu conversei com o capitão Éder, nosso comandante da 3ª CIA, nós estávamos falando disso, né? Do que poder e do que não poder. Então, infelizmente, a habilitação está vencida, eu estou contra as regras. Eu posso ser punido por isso. Porém, por todavia, nós temos uma deliberação que ela nos permite conduzir o veículo vencida. Agora, muito importante, Guto, é a habilitação, a CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, vencida, tá? Não é suspensa ou cassada. A legislação, ela não fala nada a respeito dessas pessoas que estão com a habilitação cassada, e sim vencida. É importante deixar claro que teve uma alteração agora na época da pandemia, que vai diretamente ao fronto de quem tem a permissão para dirigir. Ela fez um ajuste na legislação quanto à questão de conduzir veículo com a permissão vencida, né? Antes da pandemia, se eu fosse pego dirigindo veículo automotor com a permissão para dirigir vencida, eu estava sujeito a uma multa de quase R$300. Durante a pandemia, saiu agora recente, né, a resolução 789 do CONTRAN, e ela passou a ser uma multa de R$880. Então, muita atenção, quem é o permissionário vencido aí. A infração, ela teve um salto, apesar de eu estudar trânsito há muitos anos já, eu não concordo com essa infração, mas infelizmente a gente tem que acatar, que são ordens do governo federal. Então, muito cuidado com a permissão vencida aí, que pode gerar um custo para você de R$880. Lembrando que
a deliberação que trata do vencimento a partir de fevereiro ainda está em vigor. Então, há muitos conflitos entre o órgão estadual e o órgão federal, e aí a gente fica nessa entrecruz a espada, como diz meu avô. Muito bem, Tiago. Então, e só para trazer aqui o pessoal, você citou para a gente, né, que existe aí, de certa forma, a data aí que foi divulgada pelo governo do estado para que a volta do Poupa Tempo aqui de Itapetininga ele aconteça de forma gradual a partir do dia 30 de setembro, trazendo aqui para o pessoal. E com isso, Tiago, vamos dizer assim, você falou, né, que alguns trabalhos já estão voltando, ou seja, já existem alguns trabalhos que eles não estão podendo ser feitos lá de maneira física, mas que pela autoescola ela já consegue ter um contato, já consegue fazer virar esse processo, né? Então já tem, não precisa esperar ainda essa volta dia 30 para ir correr atrás, começar o seu processo, né? Isso, exatamente, Guto. Por exemplo, o candidato que pretende tirar a habilitação, são várias fases, né, que o candidato precisa passar. O primeiro contato que ele tem na autoescola, nós chamamos de pré-cadastro. Esse pré-cadastro era realizado pela unidade da Ciretran, que fica aqui dentro do nosso Poupa Tempo. Então, esse serviço ele foi interrompido, né? Agora, há uma semana atrás, o Sindicato das Autoescolas do Estado de São Paulo, junto com a Divisão de Habilitação de São Paulo Capital, eles autorizaram as pessoas irem até o CFC e o CFC realizar esse trabalho. Veja bem, era o Poupa Tempo que realizava o pré-cadastro. Hoje, na data de hoje, nós podemos realizar esse trabalho. Só que, dentro dessas fases do processo de habilitação, há algumas fases que elas não estão funcionando perfeitamente, né? Então, o aluno ele pode dirigir-se até a unidade da sua autoescola, da preferência, né? Ele pode ir até a autoescola, ele vai realizar o seu pré-cadastro e vai fazer o seu médico psicotécnico. Por todavia, tem o curso que nós temos que fazer, que a legislação prevê um curso de 9 dias, né? Esse curso presencial era 9 dias porque nós assistíamos às aulas presenciais em 5 aulas. Hoje, né, as plataformas digitais, elas disponibilizam para a gente somente 4 aulas. E, na realidade, essas 4 aulas também não estão sendo conseguindo ministrar. Isso é importante deixar claro, porque, inclusive, Guto, eu tenho vários alunos aí que estão nessa situação, aguardando. Eu estou com 80 alunos quase, aguardando para terminar o curso teórico, porque eles fizeram 2 dias de aula só, e aí veio a paralisação, e a gente está tentando terminar. Mas as plataformas que o Detran disponibilizou para nós, não funciona, Guto. A gente não consegue ter esse feedback igual eu estou tendo com você aqui. Então, o aluno às vezes consegue entrar na aula digital, de repente cai, alunos não conseguem entrar na aula, então aí ele acaba enroscando nesse processo, né? Outra coisa que o Poupa Tempo também não há possibilidade, porque não há o atendimento presencial, são as provas quanto à primeira habilitação. O candidato faz o curso teórico-técnico, ele tem que realizar uma prova para, posteriormente, a emissão de LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular, para ele poder fazer as aulas. Essas provas, elas serão também repassadas para o Centro de Informações e Condutores, que é a autoescola, poder aplicar. Até o final dessa semana, nós já estamos em tratativa com a empresa para que nós possamos ministrar as provas, porque tem vários alunos, Guto, que realizaram o curso e não conseguiram fazer a prova. Alguns alunos já vêm de certas reprovas e querem realizar a prova, e eles estão impossibilitados de fazer isso porque o Poupa Tempo continua fechado. E a previsão de retomada do nosso Poupa Tempo é para o dia 30 de setembro. Então, acredito que até lá, até o final, acho que dessa semana ou semana que vem, a gente já tem uma notícia na questão de poder o candidato realizar a prova dentro da autoescola. Isso vai ajudar o andamento do processo e muito. Quando era no Poupa Tempo, o que acontecia? No Poupa Tempo, as provas eram realizadas toda quinta-feira. Já se for transmitido isso para nós, né, essa responsabilidade for passada para a autoescola, nós podemos ter as provas aí no mínimo de segunda a sábado, né? Então, aliás, de segunda a sexta, sábado até às 11, mas a gente não sabe como vai ficar
se o Detran vai autorizar a ministrar essas provas sábados, mas de segunda a sexta, com certeza aí, e vai ficar até mais fácil para os alunos, porque essas provas eram agendadas pelo próprio Poupatempo, e era no horário que você digitava seu CPF e escolhia o horário, a própria unidade do Poupatempo que escolhia através do sistema. Se for passada essa prova como há previsão legal, saiu uma portaria estadual no sábado sobre isso, se passar para a gente, nós vamos administrar isso. Então a gente vai chegar para o aluno e vai questioná-lo, né? Você há interesse de fazer a prova? Quando? Qual horário? Você vai ter essa possibilidade que anteriormente você não tinha. Agora, a gente não sabe ainda, Guto, muito importante deixar claro, a questão do ônus disso aí. Qual vai ser o custo para o aluno ou até mesmo para a autoescola. Isso a gente ainda está às cegas. A gente não tem informação sobre isso ainda. Beleza, Thiago, acho que deixou bem claro pro pessoal aqui, então tudo isso que tá, essas mudanças, né, é um tempo muito, vamos dizer assim, muito difícil, né, que são muitas novidades o tempo todo, muita gente aí, infelizmente, está sendo prejudicada, né, mas de acordo aí com as necessidades desse momento, para que se possa também fazer um trabalho seguro aí, que leve também em conta a saúde das pessoas. E, Thiago, só mais uma pergunta a respeito, vamos dizer assim, das mudanças que nós tivemos nas legislações nesses tempos, né, nós ouvimos falar muita coisa nesses últimos tempos, se você puder só dizer para mim se alguma coisa entrou em vigor mesmo. Muito se falou de que se tinha aumentado a pontuação que se pode ter na carta, depois também o prazo de renovação da carta iria mudar também. Houve alguma dessas mudanças, aconteceu de verdade ou foi só especulação? Então, depende do ponto de vista, Guto. O que aconteceu? A Câmara dos Deputados, eles realizaram a votação pela PL 3267, que ela altera completamente aí quase a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, né? Houve vários debates, vários especialistas discutindo essas alterações, que é a questão de pontuação, a questão de infração para condutor que transporta crianças em veículos automotores, questão de luzes e faróis em rodovias, né? Então, há vários questionamentos relacionados a essa alteração aí, né? Várias situações foram jogadas em pauta. A Câmara dos Deputados, eles realmente aceitaram, né? Eles votaram a favor dessa situação, né? Eles votaram, foi encaminhado para o Senado. Agora, na próxima terça-feira, vai ter uma nova votação da alteração do CTB, né? Sobre a pontuação, sobre todos esses detalhes. O que é importante as pessoas entenderem que isso é um trâmite muito complicado, né? Foi encaminhado para o Senado. Todas essas alterações, e não são poucas, Guto, é bastante. Particularmente, algumas delas, eu acho que infelizmente, é um convite ao motorista a cometer infrações, né? Algumas delas, nós que somos especialistas em trânsito, não concordamos, né? Já existe uma carta de repúdio nessa questão de algumas situações aí que foi exposta, né? Da proposta inicial apresentada pelo governo, e houve alteração, algumas muito importantes que precisam ter mudança, e outras não tão importantes e tão perigosas, né? Porque nós, como educadores de trânsito, temos que levar a segurança. O único objetivo de tudo isso que a gente discute é o bem comum de toda a sociedade, que é preservar a vida. Esse é o objetivo principal. E essas alterações, elas serão votadas agora na terça-feira. Se não houver mudança, será encaminhado para o presidente sancionar. Se houver alguma mudança, ela vai voltar para a Câmara para nova eleição, votação, para ir à autorização. Então, a gente observa muito no Facebook, no Instagram, né, alguns vídeos que as pessoas acabam colocando nas redes sociais aí, relacionado a 40 pontos, né? Agora eu posso ficar tranquilo. Eu, particularmente, Guto, sou muito contra, porque se com 20 pontos o motorista ele já não obedece o que diz na lei, aumentando a pontuação, eu acho que, particularmente, a minha visão, posso estar errado, né? Posso estar errado,
mas eu posso dizer com toda certeza, Guto, eu fui bombeiro voluntário aqui em Itapetininga durante 11 anos, fiz parte do CBVI com muito orgulho, e ali eu pude presenciar muitas tragédias, muitas vidas sendo ceifadas no trânsito por imprudência. Então, a gente autorizar a 40 pontos, eu particularmente acho uma imensa irresponsabilidade. Contrapartida, nós temos aquelas pessoas que realmente necessitam da sua habilitação. A gente vê algumas situações, como por exemplo, os nossos amigos aí, os caminhoneiros, que eles sofrem muito nessas rodovias nossas aí, né? Então, eles não têm uma estrutura boa para trabalho. Nós temos uma lei que ela trata da jornada de trabalho do motorista, né, profissional, tanto do ônibus quanto do caminhoneiro. Só que essa lei, ela acaba sendo letra de lei morta, porque não há possibilidade do caminhoneiro ter o devido descanso conforme a legislação prevê. De repente, eu estou com uma carga avaliada em milhões, como que eu vou parar em qualquer lugar para me efetuar meu descanso, minha pernoite, para me dormir? Eu não tenho uma segurança. Então, é um conjunto a se rever. Então, essas mudanças que houve, que está se discutindo, é justamente para tentar encaixar da melhor forma possível que a gente possa atender todo mundo. Só que, infelizmente, se a gente pega de norte a sul do Brasil, a realidade que nós temos hoje é evidente no Nordeste, e a gente pega a nossa realidade, ela é totalmente diferente, né? Eu estive em algumas cidades, por exemplo, eu estive na Bahia, em alguns lugares, eu estive em Alagoas, que você percebe que parece até engraçado que as legislações de trânsito lá, em algumas situações, elas não funcionam, né? Simplesmente ela não existe, né? Chega a ser até um pouquinho estranho, né? Então, há discussões para alteração, você tem que ficar muito atento. Agora, há outras mudanças que já houve alteração, no texto legal está escrito esta publicação esta norma entra em vigor a partir da publicação, e foi publicado justamente na época de pandemia, como por exemplo, esse exemplo que eu dei da permissão, né? Teve uma alteração no valor, foi agora na pandemia. Porém, as normas que estão sendo emitidas agora, ela acaba ficando meio suspensa, porque estamos nessa fase de adaptação, então fica muito complicado a gente falar o que mudou, o que não mudou. Enquanto a gente viver nessa fase de pandemia, fica tudo meio estável, né? A gente não tem uma certeza de 100% do que vai acontecer. E é muito importante as pessoas ficarem atentas que terça-feira o projeto 3267, que é o PL, né, a proposta parlamentar, de alteração do CTB, vai à votação novamente. Se não haver mudança, vai para o presidente sancionar. Mas, Guto, sinceridade, acredito que vai haver mudança sim. Tá certo, muito obrigado, Thiago, pela participação aqui com a gente. Então, o Thiago Moraes, diretor de autoescola aqui, também especialista em trânsito aqui de Itapetininga. Thiago, se quiser deixar um recado aqui pro pessoal que está acompanhando com a gente, fica aberta a câmera do telescópio e desde já, muito obrigado. Obrigado, Augusto, obrigado a todos que estão nos acompanhando aí, né? E a nossa realidade, gente, infelizmente aí nós estamos na luta, tentando buscar aí a melhor solução para aqueles alunos que já estão realizando as aulas, né? Aqueles alunos que pretendem ainda dar início no seu processo. O que nós temos que ter é muita fé e esperança, né? Nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, ela faz a gente refletir em certas coisas que a gente deixava de fazer para fazer. Isso a pandemia ela trouxe de bom para todos, para a gente refletir nas nossas atitudes, nos nossos atos, se estamos fazendo a coisa certa, se a gente está no caminho certo. E ficar atento aí às mudanças. O nosso objetivo é preservar a vida sempre. Obrigado a vocês da TVI, Guto, Samuel, que sempre estiveram de pronto quando nós aí conversamos. E eu me coloco à disposição da TV para futuros esclarecimentos relacionados a trânsito. E agradeço a vocês de coração aí e obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde, Guto. Muito obrigado, Thiago. Então conversou com a gente aqui o Thiago Moraes.